Portanto, estamos aqui de volta no segundo episódio. Eu queria começar por agradecer toda a gente que deu imenso feedback, os comentários que vocês deram, as mensagens de encorajamento que tivemos de montes de vocês. Por isso, muito obrigado a todos. Era mesmo isso que nós pretendíamos com isto e por isso ficamos contentes que esteja a ter o resultado que nós pretendíamos. Acho que podemos começar com uma boa nota e ir logo para também responder algumas das vossas perguntas, que fizeram muitas, super interessantes. Houve imenso feedback que vocês deram que nós pretendemos desenvolver, por isso contem com isso. Mas acho que podemos começar já com algumas perguntas que fomos apanhando que eram relevantes, não só consoante aquilo que nós tínhamos falado e que também fazem uma boa ponte para o episódio de hoje, como também alguns tópicos que temos interesse em discutir e começar a conversa por aí. Diogo, umas palavras antes? Como o Luís disse, agradecer a toda a gente que, tanto nos comentários como pessoalmente, nos parabenizaram por esta iniciativa. Não há muitos podcasts em Portugal, não há muitos sobre motas, principalmente motas off-road, então vimos aqui uma lacuna, tentamos preenchê-la e é bom saber que as pessoas apreciam isso. E vamos começar com algumas dúvidas que nos puseram. Se calhar para a próxima vez, antes de gravarmos o podcast nas redes sociais, vamos pôr uma caixa de perguntas, que assim fica um bocadinho mais fácil e não temos que andar a ver os comentários das várias plataformas para tentar arranjar as perguntas, mas apontei aqui algumas. Temos aqui a primeira pergunta, a ver para o Luís, qual é a diferença entre carburador e injeção? É para mim, especificamente. Assim, eu posso dar um contexto um bocadinho mais técnico, mas essencialmente as pessoas estão realmente interessadas na tua opinião como piloto sobre qual é que é a diferença. Mas, de um ponto de vista técnico, para as pessoas também desmistificarem algumas coisas, no mundo todo-terreno, o facto de nós termos neste momento motas a dois tempos com injeção, acho que esse é que é o grande passo, porque são motores que são relativamente mais difíceis de conseguir ter uma injeção em condições, comparativamente com os motores a quatro tempos. Não são nenhum bicho de sete cabeças, mas são difíceis porque é um motor mais difícil de controlar. Ou seja, há muita coisa dentro do motor a dois tempos que não é tão fácil de controlar comparativamente com um motor a quatro tempos. Nomeadamente, a maneira como o ar e o combustível entram dentro do motor, a maneira como a compressão depois é feita de baixo para cima, ou seja, da engine case, como é que se chama, do cárter, para a câmara de combustão. Esse processo todo dos gases andarem de baixo para cima, para trás e para a frente, complica sempre um bocadinho mais o processo de injeção. De um ponto de vista do utilizador, daquilo que nós utilizamos nas motas, acho que é preferência, honestamente. Há pessoas que preferem Sim. os carburadores tipo, porque dá um feeling mais. Eu acho que a moto fica um bocadinho mais forte em baixas, só que depois também toda a gente diz que as motos a carburador são mais fiáveis, mas não acho bem verdade, nunca tive problema nenhum com a minha moto, a injeção, e os carburadores, a moto estando parada há muito tempo, os giglers têm tendência a entupir um bocado mais. É claro que é uma coisa, é manutenção fácil, mas para alguém que não tenha uma garagem fechada, fazer isso numa garagem de condomínio, se calhar as pessoas já olham um bocadinho de lado, por isso tem essa vantagem. E relativamente ao que estavas a dizer, eu acho que também os motores a 4 tempos, se calhar a injeção é mais fácil porque os carros já são injeção há muito mais tempo que as motas, então podem ir buscar muita tecnologia aí, enquanto não há. Não sei se há algum carro dois tempos em injeção, há carros dois tempos, agora se são injeção ou não, não faço ideia. Há os barcos. Os barcos, sim, e as motas de neve também, há muitas com injeção dois tempos e a KTM inspirou-se muito nas motas de neve para esta tecnologia TPI e TBI. Mas pronto, acho que é uma questão de preferência. Não tive qualquer tipo de problema na minha moto. É um bocado o futuro porque a queima consegue ser um bocadinho mais limpa, é mais fácil até de passar as emissões porque dá para pôr um mapa muito mais restrito na moto para tentar passar as emissões e depois pôr um mapa só para off-road nas motas para elas conseguirem realmente ter a potência com que sempre foram desenvolvidas. Por isso acho que ficam bem servidos. Estás a dizer que no todo terreno eles fazem o equivalente ao Dieselgate, tu não me digas isso. Não, mas ao menos eles põem na caixa que tem as peças que tu é suposto trocar, a dizer que só para uso exclusivo off-road, porque toda a gente faz isso, não é? Mas realmente põem lá um aviso,
Por isso, caso forem apanhados e uma inspeção B, não há aquela desculpa da moto já vinha assim, realmente ela não vinha. Alguém. E para que, não sei se há muitas pessoas que não sabem, mas a KTM há uns tempos teve um problema por causa disso, por causa da regulamentação da União Europeia, deles venderem as motas a 2 tempos com os escapes para as emissões, não é? Porque diziam que era concorrência desleal face a, por exemplo, outros fabricantes fora da União Europeia. E eu não sei como é que eles resolveram a questão, que a verdade é que eles continuam a ser vendidas com esses escapes, eu não sei que giga-joga é que eles fizeram, mas isso supostamente não é visto com os melhores olhos, por isso eu não sei como é que eles vão conseguir resolver essa questão. Mas... Eu acho que é assim, com o autocolante e pondo que cada vez mais que aquilo é para circuitos fechados, já há carros com sistemas de GPS que conseguem detectar quando estão em circuitos e um carro de estrada, que tem aquela potência, aquele mapa, e depois quando entra no circuito o GPS detecta que ele está em circuito e consegue desbloquear toda a potência e toda a performance do carro. Podem ir um bocado com esse argumento que aquilo só vai ser usado em circuito e no circuito as regras de emissão ainda não se põem, não quer dizer que no futuro também não se vão pôr, mas para já não. Mas cada vez mais é mais difícil. Até tínhamos uma pergunta sobre o que é que se a KTM ia deixar de produzir as motas 2 tempos em 2026. É um rumor por causa das normativas, a Euro 6 ou Euro 7, Euro 6. 6 ou 7, não sei bem. Os motores 2 tempos já fica muito difícil para eles passarem esse controle de emissões. Se eles vão deixar de fazer motos a 2 tempos, provavelmente não. Se vão deixar de fazer motas 2 tempos matriculadas, provavelmente sim. Eu estive a ver isso e eu pesquisei um bocadinho sobre isso para perceber o porquê que houve esse rumor e de facto há essa questão do Euro 6 de ser mais restrito, mas aparentemente, e posso ter percebido mal, mas pelo que eu percebi, os modelos, as motos de todo terreno, de enduro e trial particularmente, fogem a isso. E por isso acho que até 2030 estão safas. Pronto. Boa. Agora, bom, exatamente. Agora, se poderá. Porque imaginem, há uma coisa que nós temos que perceber que é. Se vocês querem perceber o porquê da Yamaha ter deixado de vender motas cá na Europa, tipo, há mesmo motas de enduro. Não deixou de vender motas enduro. Deixou de vender motas matriculadas. Mas não foi só por causa disso. As motas, por exemplo, as YZs têm um problema acrescido a isso, porque os fabricantes, a partir do momento em que chegam a determinado volume de vendas, têm condicionantes diferentes na União Europeia em relação às regulamentações. Ou seja, a Yamaha, a Honda, a Suzuki, Kawasaki são fabricantes que fazem uma estupidez de quantidade de motas, de todo terreno e não só, e por isso eles estão dentro de um patamar de fabricantes em que são muito mais postos no mesmo saco, por exemplo, que a Volkswagen, por exemplo, para vocês terem ideia. E fabricantes como, por exemplo, Shercos, Beta, Fantic, Red Moto, acabam por ser uns fabricantes quase tipo boutique, e por isso entram dentro de outro outro conjunto de regulamentação que não afeta da mesma maneira e tem um determinado... Sim, mas por isso é que as Hondas matriculadas são Red Moto, as Yamahas matriculadas não eram Yamaha de livrete, eram Vent ou Motospa, porque por causa dessa cena. Então eles conseguiam ir a essas regras de motas de boutique com esses matriculadores de motas, esses homologadores, normalmente em Itália. Eles tiram o número de quadro de origem, metem outro número de quadro e a moto no livrete não diz lá Yamaha, diz a marca da cena da homologação, se calhar um bocado por causa desse tipo de legislação. Sim, é essencialmente só para fugir isso, porque eles querem vender as motas na mesma e a moto de enduro que não tem a matrícula perde todo o propósito. Cá em Portugal sim, estranhamente lá fora, e eles não se preocupam tanto como cá, porque como falamos da última vez, não podem andar tanto no monte, não têm tanto essa preocupação em ter uma moto de enduro com matrícula. Mas nas corridas tu precisas de andar na estrada. Sim, mas por exemplo, em Inglaterra o campeonato de sprint enduro já é quase maior que o campeonato de enduro normal. Ok. Em Itália não, em Itália o campeonato de enduro é o mais forte da Europa. Sim, tu por exemplo tens aquelas matrículas horrorosas. Mas cada vez mais, e é mais difícil andar no monte nesses países, e cada vez mais o sprint enduro vai ser o caminho para eles, infelizmente. Portanto, a parte das matrículas vão-se perder, até porque há muitos países em que permitem uma matrícula de competição, cá em Portugal permitem para os carros, para as motas não sei bem como é que isso ficou, a Federação estava a tentar, que é uma matrícula que te permite circular uma semana antes da prova, uma semana depois e durante a prova, com seguro associado,
para esses casos extremos, porque um carro rally tem que ser homologado na Suécia ou na Estónia, nesse tipo de país que tem uma legislação diferente e consegue homologá-los aí, mas se tens um carro de rally que é em Portugal e queres fazer, tu não queres andar com o carro todos os dias, não é? Queres o carro para uma prova e queres que ele tenha seguro durante esse espaço de deslocamento para a prova e deslocamento para a garagem. Então, nos carros eles já conseguiram isso, nas motos estão a tentar, vamos ver se consegue ou não. Para concluir a questão foi isso que começou, a questão do carburador em injeção, que há uma espécie de um mito de que as motos de injeção são menos fiáveis, mas na verdade nós temos de ter a noção que se vocês seguirem a manutenção do manual do utilizador, as motos não dão problemas. Vocês depois podem com todo o vosso direito, dizer: pois pá, mas se eu tiver que fazer a manutenção como eles pedem, fica muito caro. Meus amigos, não comprassem uma moto de alta competição. Porque para todos os efeitos é isso que nós estamos a comprar. Estamos a comprar uma moto de alto rendimento e depois estamos a dizer: vamos facilitar aqui a manutenção. Não podemos fazer isso. Por isso, se nós nos cingirmos ao que o manual diz e à manutenção que temos que fazer, as motas não têm stresses. Segunda pergunta. Porquê é que já não temos pilotos portugueses a um bom nível internacional? Ou seja, tivemos o Rui Gonçalves, vice-campeão do mundo de motocross, tivemos o Luís Correia, grande piloto de enduro, a discutir mundiais e 6 dias. Tivemos o Paulo Gonçalves, o Héler Rodrigues, campeões do mundo de Rally Ride. Porque é que agora, se virmos, temos o Buller, que faz resultados de destaque no Rally. O Joaquim Rodrigues entretanto, reformou-se. O Rui no Rally também faz alguns bons resultados. E basicamente, a nível internacional, são os pilotos que temos. E pronto, temos o Miguel Oliveira, que conseguiu se ingrar na velocidade, mas são alguns gatos pingados. É uma boa questão, porque é que antigamente tínhamos bastante pilotos lá em cima e agora estamos um bocado numa seca de pilotos internacionais bons. É difícil. Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu acho que o desporto profissionalizou-se tão mais que acho que perdemos um bocado o comboio, ou seja, eles têm mais condições lá fora, se calhar um bocado mais de apoios, ou pelo menos mais dinheiro. Então, mesmo que não tenham mais apoios, as famílias conseguem ter um bocadinho mais de orçamento disponível para o investimento, que realmente é um desporto caro, não é? Para começar é preciso uma moto. Uma moto barata custa 5.000 euros, não é? E com uma moto de 5.000 euros para ganhar corridas é quase impossível. Por isso é um desporto em que exige realmente um esforço económico e se calhar nós estamos num país que não é conhecido por ser o mais próspero da União Europeia e se calhar antigamente ou estávamos mais perto ou se calhar não havia tanto esse gap de se calhar o esforço do piloto contava mais e agora, como um exemplo, a equipa de fábrica da Husqvarna, por exemplo, tem um piloto e há muitas corridas de Super Enduro, estão lá 2 mecânicos, um team manager e ainda uma pessoa a filmar. Então temos 4 pessoas para um piloto. E antigamente era ao contrário, tinham 4 pilotos e se calhar um mecânico. Cada vez está mais profissional, cada vez é mais difícil de atingir o topo. Não sei bem se isso tem a ver. Se calhar só ficamos mais moles, entretanto, com as gerações. Se calhar os antigos eram mais duros, não sei, não vivia nessa altura. Nem sequer era piloto, não consigo opinar, não sei. Vai haver aí tantas pessoas. Há muitas opiniões. Há opiniões que é as redes sociais que estragaram um bocado a nova geração, mas os outros pilotos dos outros países também têm as redes sociais e conseguem estar lá em cima. Por isso realmente uma boa questão e cada pessoa tem a sua opinião em relação a isto. Nunca vamos saber qual será a razão, mas... Não há uma razão só, de certeza que é um aglomerado de fatores, mas há uma coisa que, por exemplo, nós temos que ter sempre em mente é que em Portugal, para todos os efeitos, é um mercado pequeno, por isso apoios nunca vão ser os melhores, porque tudo roda à volta do que nós conseguimos, do valor que nós conseguimos gerar com as corridas. E se nós somos poucos, e nós geramos pouco interesse e pouco burburinho à volta de um desporto, vai haver poucas marcas interessadas em querer investir. O que quer seja um patrocinador de uma equipa ou de um atleta sozinho. Sim, mas isso não mudou, não é? Mudou, sempre sim. foi pequeno.
eu acho que antes tu tinhas muitos mais apoios. Tu antes eu lembro-me de teres tipo a Galp para patrocinar, tipo a Repsol. A Repsol, pronto, agora também continua a apoiar, mas por exemplo, tinhas marcas grandes. Cepsa, sim, as gasolineiras, mas sim, se calhar eles agora divergem esses fundos, se calhar mais para as redes sociais, enquanto viam mais ganho, mais, Sim, e se fores a mais pensar, competitividade nas corridas. e se fores a ver, tipo, há 20 anos atrás, tipo, fazia sentido, por exemplo, uma gasolineira ou uma coisa assim, ou algo, ou até marcas de álcool, por exemplo, fazerem investimento em desportos motorizados. Porque havia ali um ambiente que tinha uma sinergia, ou seja, um desporto motorizado é um desporto de loucuras, tipo, se o álcool está metido lá no meio, o tabaco, as tabaqueiras também estavam lá metidas, havia muito mais dinheiro para gastar num desporto que trazia algum nexo e alguma lógica para as marcas, algum retorno. Agora, tu tocaste aí num ponto interessante, que é, agora as marcas não precisam de fazer esse salto de fé de se aquele desporto vai dar retorno ou não. É, ok, vamos investir o nosso dinheiro em publicidade, em redes sociais, em um influencer aqui ou ali e está feito. Tipo, não precisam de se chatear tanto, não precisam de. E conseguem controlar muito melhor também. O retorno que conseguem ter. Se bem que... Tem mais métricas. Sim. Se apoiar uma equipa é mais difícil, é mais de... Conseguem ter um valor, tipo, qualquer tipo de ideia sobre se aquilo está a devolver ou não. Então, olha, uma pergunta interessante era perguntar à Raposeira tipo, se eles conseguem perceber isso. Por exemplo, porque faz sentido. Sim, sim, sim. Num desporto motorizado e uma marca que produz espumantes está sempre associada à celebração. Por isso... Sim, foi isso um bocado a ideia deles também com o apoio, porque apesar de que as bebidas alcoólicas serem um bocado o desporto tem cada vez mais restrições contra o álcool e, e tabaco, a verdade é que, por exemplo, vais ver um jogo de futebol, é aí que toda a gente bebe uma cerveja, não é? Por isso. Também não faz sentido a cerveja não apoiar o futebol porque é o que toda a gente faz. As pessoas vão ver o futebol, vão beber uma cerveja. Por isso percebo que a União Europeia e se calhar os outros países queiram restringir um bocado isso porque o álcool é uma coisa que faz mal em excesso. Questão de consumo responsável e etc. Mas por outro lado é o costume das pessoas e é um bocado o que lhes traz a felicidade. Por isso nesse ponto tem alguma razão. Se calhar havia um bocadinho mais de apoios antigamente dessas empresas, desses negócios lucrativos, porque realmente tanto o tabaco como o álcool são negócios extremamente lucrativos e agora os apoios disso são um bocado restritos. Se calhar isso ajudou alguns pilotos a dar o salto, porque aqui quem ficar em Portugal dificilmente será muito grande lá fora, porque somos um país longe, somos pequenos, não temos muita concorrência. Ser o melhor daqui vale pouco. Portanto, para dar o salto lá fora é preciso realmente alguma ajuda económica e se calhar antigamente era um bocado mais fácil isso. Se calhar também era mais fácil, o sacrifício se calhar era menor, tanto porque Custo das coisas. E também a parte de, não sei, também imagina, se calhar não estavas tão com redes sociais, não tinhas, estavas um bocado mais, sabias menos do mundo lá fora, não é? Do que estás a perder. Antigamente se calhar não sabias bem o que estavas a perder, então dedicavas-te àquilo que era uma coisa que gostavas e realmente fazias. E agora se calhar tens Instagram, vês os teus amigos da escola que se calhar estão em coisas que parecem realmente divertidas e tu estás tipo no meio de Espanha, no deserto de Espanha, com 40 graus a treinar mangas de motocross sozinho, não é? Ou com mais um piloto a levar 10 segundos por volta. Ou seja, estás a dizer que isso desmotiva um bocado. Motiva. Sentes isso? Às vezes sinto. E isto aqui, porque apesar de teres dado um exemplo que para muitos pode parecer completamente tirado da cartola, o que é verdade é que essa é a tua realidade para muitas das situações quando estavas a treinar super enduro. É verdade. No meio de Estava no meio de nada. no meio de fazendas de porcos, tipo, em que não tens nada para fazer. Tipo, Tinha literalmente nada para fazer, e ainda para mais 0 graus lá fora, nevoeiro, não dá para ver tipo 2 metros à frente e há sempre aquele de ficar em casa, mas eu também, principalmente no inverno, sou um bocado propício a ficar com gripe, então também tinha que me controlar muito isso e entre fazer atividades lá fora, porque
com 0 graus e nevoeiro, rapidamente ficamos molhados. E, por exemplo, se fosse andar a bicicleta, a parte de voltar para casa era bastante complicado. Então tinha que gerir muito essa parte do aborrecimento, de não ter moto, porque ficava semanas sem moto, porque ela ia para o Super Enduro e havia, tipo, as motas iam de caminhão. Até que demorava. Normalmente, entre deixar a moto e ir buscar a moto, era uma semana e um dia. E basicamente, se tivesse uma corrida no sábado, deixava a moto na segunda-feira à noite, terça-feira o caminhão arrancava, fazia a viagem para lá, fazíamos a corrida no sábado, ele arrancava domingo de manhã, normalmente chegava terça-feira, quarta-feira, dependendo, porque houve muitas as greves dos agricultores, trânsito, porque numa viagem de 2500 km facilmente se perde 6 ou 7 horas, principalmente num caminhão. A maior parte das vezes chegava quarta, eu ia buscar a moto quarta, conseguia andar, porque a pista onde eu treinava era a 200 e tal quilómetros onde eu estava a ficar, então carregava a moto. Quinta-feira normalmente ia para a pista, treinava 2 dias. Domingo preparava a moto, segunda já tinha que ir entregar. Então, basicamente em 2 semanas andava 2 dias de moto e um dia na corrida. Então ficava muito tempo realmente sem fazer nada e era aí que eu tinha que de tentar entreter-me, tentar melhorar o máximo que conseguisse estando em Espanha, naquelas condições. E pronto, lá me safei. Pá, mas andas a fazer omeletes sem ovos, por isso é Sim. continuares a fazer o que estás a fazer, que acho que tanto eu como muitos outros acreditamos no que estás a fazer e no trabalho que estás a pôr, por isso é continuar. Podem ser 2 perguntas, que é quase uma, em relação aos XL Lagares. Se tu não estiveste lá, acompanhaste, então o que se quer saber é se o atual formato dos XL Lagares, o que foi este ano, faz sentido, que é o mesmo percurso para toda a gente, o mesmo número de voltas para toda a gente, sim ou não, e qual seria o formato ideal para os XL Lagares para o futuro. Já foi uma prova que esteve no Mundial de Hard Enduro, com muitos inscritos. Este ano agora teve mais ou menos 80, acho eu, por aí. Já não está no pico, por várias razões. Faz sentido o mesmo percurso para toda a gente, se estivesse a participar? Antes disso, quero fazer uma pequena ressalva. Paulo, nós estamos a opinar completamente na boa, por favor, não nos pegues fogo à casa. Não, ele tem costas largas, ele está habituado. Não, é só amor e carinho, está bem? É só amor e carinho para as XLHs. Por acaso, isso é uma questão interessante que acho que muitas pessoas não têm noção. Que na altura até acompanhei de perto, ajudei no que podia o Paulo em algumas questões. Muito olhar de lado, olhar de fora, mas consegui acompanhar mais ou menos o processo. E é engraçado que eu não julgo de maneira nenhuma a decisão, por exemplo, da XLHs não estar incluída no Mundial de Hard Enduro, porque as condições que o Mundial de Hard Enduro que o West pede não fazem absolutamente sentido nenhum. São extremamente complicadas de conseguir cumprir e acho que foi mais uma daquela que foi mais um prego no caixão daquelas questões que nós estávamos a falar da última vez, de que o campeonato talvez esteja a dar uns passos maiores do que as pernas que tem, porque está a pedir demais antes do próprio desporto conseguir acompanhar. E esse foi para mim um dos casos mais berrantes, porque XLHs não dispensa qualquer tipo de apresentações no mundo do hard enduro e uma corrida desta magnitude, mesmo assim, não ter meios e capacidade para dar resposta às exigências que o Campeonato Mundial faz, só mostra que alguma coisa está mal. Porque é isso, corridas como o Erzberg ou como o Romaniacs, que já quase são feitos pela Red Bull, ou não são feitos pela Red Bull, mas são em grande parte feitos com o grande apoio da Red Bull e sempre foram feitos. A XLHs não, sempre foi feito pelo corpo das pessoas que se voluntariaram para fazer. E por isso não julgo de maneira nenhuma a decisão neste momento de ser uma corrida individual e até faz parte do Campeonato Europeu, pronto, é de outra magnitude, mas não fazer parte do Mundial eu não julgo, acho que faz sentido, porque senão o que é que aconteceria? Seriam impostas condições, ou eles cumpririam com condições extremamente difíceis de cumprir, e não seria sustentável. E mais cedo ou mais tarde, as XLHs acabaria por acabar. E eu prefiro ter as XLHs, eu e todos os portugueses e todos os amantes do
do Hard Enduro, acho que não querem nunca que a XLHs deixe de acontecer. Se depois a organização decide mudar a maneira como fazem as coisas, por exemplo, antes tínhamos as classes Expert e Pro, que faziam, o seu circuito, ou seja, tinham um CPs a mais. Sim, normalmente, antigamente era... Antigamente, já depois do tempo do meu tempo, normalmente tinhas o Pro que fazia 2 voltas, o Expert fazia uma ao mesmo percurso e depois tinhas o Hobby e o XL que fazia... Essa foi a XLHs que eu fiz, foi nesse formato. E pronto, o que as pessoas queriam saber é se faz sentido este ano, igual para toda a gente. Tu fizeste o percurso, por isso, E eu fiz o percurso. o que é que tu achaste? Acho que não. Não faz sentido. Não faz sentido. Se me dissesses que uma volta para todos, Pro 2 voltas, podia concordar. Mesmo assim, acho difícil porque acho que, por um lado, as pessoas quando se vão inscrever na XLH já sabem, não é? Já sabem para o que vão, já sabem que vai ser difícil. Agora, Se acham que sabem para o que vão, esqueçam, não sabem para o que vão, mas vão na mesma. só que uma prova, principalmente uma prova como a XLHs, que não tem bilheteira, não tem nada, é paga principalmente pelos pilotos. Por isso tens que tentar atrair o maior número de pilotos que tu consigas, não é? O Paulo tem muita cena de não quer que toda a gente acabe a XLHs. Percebo por um lado, porque é a prova dele, E sempre foi a traça do Hard Enduro. sempre foi a traça, mas só que eu acho que, indo outra vez ao tópico do porque é que já não temos pilotos, se calhar somos mais moles agora. Então, eu acho que, principalmente os XLHs agora está numa altura de tentar atrair o maior número de pilotos possível. E acho que se calhar facilitar aí um bocado, esquecer um bocado essa parte de se acabaram 20, se acabaram 5. Tipo, acho que não há problema em que acabaram 50, desde que as pessoas se divirtam. Porque 90% das pessoas estão lá realmente para ter para se divertirem e superarem-se a si mesmo. Percurso desafiante, mas que eles consigam fazer. Eu acho que eles voltarão. E se calhar voltarão com mais gente. Se for como este ano, se calhar há pessoas que voltam, mas também se calhar há muitos que não. Por exemplo, tu sentiste muitos constrangimentos no percurso? Não, porque este ano foi menos gente, 80 pilotos. E o percurso era grande. E Por exemplo, tu na segunda volta não apanhaste nenhum. não apanhei muita gente que estivesse em sítios críticos. Que me lembre. Por acaso havia algumas partes que eu estava com medo, principalmente no Pereira, sendo igual para toda a gente, e havendo uma parte que o Paulo não conseguiu construir uma ponte, então houve aí uma ajuda da organização, tinha que ser corda 1 a 1. Achei que aí ia dar grandes problemas, mas acabou por ser tranquilo. Esperei um bocadinho por um piloto que estava à minha frente. Se calhar até gostei de esperar. Mas não é por isso. Mais moles, percebe? Mais moles. O que acho que está numa altura de atrair pilotos e se calhar diferenciar. Tanto é que o România é que tens tipo 6 classes, não é? E é das maiores provas porque, pronto, foste fazer o România, é o que é. Tipo, acabaste o România, fixe, acabaste na classe mais baixa, estás feliz, vais voltar, é o que eles se preocupam. Queres apertar, aperta com os prós. Os outros estão lá para pagar a prova. Os prós estão lá, se calhar, para ganhar. Para sofrer. Os outros estão para pagar a prova. Então, o formato para o futuro. Ou seja, será que este é o formato que se deve manter? Eu tenho, por acaso, uma opinião em relação a isso. Agora, eu acho que, como está agora, com 80 pilotos, eu acho que é algo que podes voltar sempre. E eu, se calhar, em 2025... mudaria, faria ou algo tipo o Xpania, de pôr um dia grande de montanha, assim, como, por exemplo, como é o formato, como é a prova de domingo da Extreme Lagares, e depois fazer uma prova pequena ali em Lagares, por exemplo, um circuitozinho na parte do Couce, fazer tipo o Ribeiro do Couce, Melga, Eucalipto, assim, uma volta de 20 minutos, e pôr ali um formato de resistência para concentrar o público, para ter realmente... Porque é realmente pena, temos 100 pessoas no Ribeiro do Couce que vão nos ver durante 10 segundos 2 vezes, não é? E para nos verem a segunda vez têm que ficar lá 3 horas. Se calhar... Podia-se arranjar maneira. Isto aqui, ideias estão a sair. Paulo, aproveita as que fizerem sentido. Tendo ali até a estrada ao lado,
até era interessante pôr ali, sei lá, bancadas e tudo mais. Nas bancadas é difícil porque Desculpa, não é. obstáculos. Não, barracas, por exemplo, barracas Sim, para sim, algo assim vender desse género. cenas, tipo, e fechar a rua, fechar a Pronto. estrada. Era uma maneira de se calhar conseguir algum retorno para a prova, se bem que os portugueses iam todos entrar pelo monte, mas Mas que seja, uns vão entrar pelo monte e outros vão preferir vão mais. pagar e vão à barraca, pelo menos beber uma cerveja. E acho que podia ser algo que podia resultar. Ou então ir para um formato completamente oposto, fazer um rally de 3 dias, até pode ser com dormir a meio, fazer um dia remoto, um acampamento como se fosse uma etapa maratona, e tentar atrair as pessoas dessa maneira, por ser algo que nesta parte da Europa não se faz muito, faz na Europa de Leste aqui, Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, não temos disso. Temos aqui montanha que chega, podemos andar no monte, o Paulo tem os conhecimentos para fazer isso. E aquela zona de boticas e tudo mais, mas também é lindíssima. Exato, e pode ser. Logisticamente, claro que é uma prova mais difícil, se calhar a inscrição teria que aumentar um bocadinho mais, não aumente muito, Paulo, mas acho que podia ser algo que... O problema de Lagares é que é isso que estávamos a discutir outra vez, as pessoas que não vão no domingo vão lá na segunda, ou no domingo a seguir. Com um rally desse género já não é tão fácil, já precisas ter o GPS e depois já precisas ter a logística do abastecimento, que já não vai ser tão fácil, e a organização poderia ter alguma facilidade nessa parte. Já era algo que as pessoas já pensavam, se calhar eu tenho a segurança e tenho a facilidade de fazer isto, já não é algo fácil de fazer no domingo a seguir. Então podia-se arranjar alguns participantes com isso. Tínhamos aqui mais uma sobre o formato para o Nacional de Hard Enduro. Agora está uma ou duas voltas, uma volta grande. Eu não sou a pessoa ideal a perguntar, porque eu gostaria de uma coisa mais tipo uma volta de 15, 20 minutos, mais concentrado, mais voltas. É melhor para mim para treinar para lá para fora, é melhor para os pilotos com aspirações a realmente corridas, se calhar um bocado pior para os amadores, e como temos vindo a discutir, são esses que pagam as provas. Eu não sou a pessoa ideal, por isso, na minha opinião, era uma volta mais pequena. Agora teria de perguntar às pessoas que estão lá realmente na parte à classe OB e à classe Open o que é que pretendem. É uma boa pergunta para nós fazermos a vocês, por isso deixem nos comentários, por favor, quem corre no Nacional de Hard Enduro, partilhem as vossas opiniões sobre o que é que vocês, das ideias que o Diogo partilhou aqui, digam quais é que vocês concordam, quais é que não, o que é que vocês achavam para onde é que poderia ir o Campeonato Nacional de Hard Enduro, porque também é isso, é discutindo estas coisas nós conseguimos tirar boas ideias, pá, por isso vamos pensar no assunto todos juntos, deixem nos comentários. E talvez em tom de contraste era falar um bocado do Mundial de Enduro, porque é uma coisa interessante que houve ali uns anos em que o Mundial de Enduro ficou assim um bocado estranho, parecia que havia pouco interesse, parecia que as marcas... Sim, eu acho que foi principalmente quando a KTM decidiu criar o WES e tirou os pilotos KTM. Querendo ou não, a KTM realmente dá muita cor às provas, não é? O grupo KTM dá ali importância e relevância. Um campeonato, por exemplo, o X-Cross não teve nenhum piloto nem oficial KTM ou Husqvarna, e parece que não foi a mesma coisa, parece que não houve tanto interesse. Não houve tanto peso. Não houve tanto peso. Foi uma vitória no Campeonato do Mundo, deu tantos pontos como todas as outras, mas para quem está de fora, eu acho não sabe ao mesmo. Não sabe, não é a mesma coisa. Eu acho que foi isso que aconteceu no Mundial de Enduro. A KTM decidiu criar o WES, tirou os pilotos oficiais desse campeonato e ele perdeu ali algum brilho. Entretanto... É curioso, porque se formos a ver neste momento, só tens um piloto de fábrica, só tens o José Garcia que está ali. O Verona também. O Verona, é verdade, o Verona. O Garcia, o Verona, e acho que não, não há ninguém. Tinhas o Michael Persson, mas já... Entretanto já não está. Mas é engraçado como eles só têm dois, e eu acho que nós estamos neste momento a passar por um dos melhores momentos do Mundial de Enduro, e acho que é mesmo bom nós conseguirmos apreciar isso, porque, por exemplo, a última corrida o último GP, o GP de Itália, estamos a falar de uma corrida que ao final de 8 horas ou o que seja de corrida, foi ganha por uma diferença de meio segundo. Meio segundo, 0,5 segundos de diferença do primeiro para o segundo. É absolutamente ridículo. E termos este nível de competitividade nos dias de hoje, e até com relativamente poucos pilotos de fábrica, se bem que no Enduro já é diferente. No Enduro é diferente. Tens dois pilotos beta,
a Honda Red Moto podes considerar É fábrica. verdade, estamos com E depois Lieja, TM, competem todos contra todos, não é? A grande taça do Enduro é o Enduro GP. Muita gente dá importância, toda a gente dá importância às classes, não é? Mas é sempre ali o segundo título que toda a gente ambiciona. O primeiro é o Enduro GP, por isso. Tens todos a competir contra todos, mas eu acho que tens muito mais pilotos de fábrica do que no Hard Enduro ou noutra modalidade sim. off-road sem ser motocross, porque tens um KTM, um Gás, tens dois Beta, pai, 3 TM, Riejo, Riejo, tens a Fantic com alguns pilotos também, Moto. sim, Red Moto com a Honda, e depois tens muitas equipas E há muitas equipas privadas que são privadas. muito competitivas. Sim, a maior parte desses lugares são pagos. Mas são competitivos. Sim, tens se calhar Da um Sherco. ou dois. O Sherco tem para aí 15 pilotos. Tens um ou dois que são pagos e tens os outros 3 ou 4 nessas equipas que pagam para lá, basicamente. Mas pronto, também tens aí uma escada para tu subires, que é sempre importante, não é? Tens ali o objetivo, que é um dia seres tu a ser esse e não deixares de pagar para passar a ser pago. E é interessante como no Enduro GP, apesar de ser um desporto que para muitos referenciais é um desporto que até poderia estar a morrer, até por causa da questão das legalizações e tudo mais, está a crescer, temos cada vez mais equipas privadas a funcionar e com vida, e há muitos mais patamares para, o que estás a dizer, para crescer no próprio desporto, ou seja, uma pessoa pode começar em, pá, faz umas rondas do Mundial de Enduro, tipo até a pagar o próprio bolso, paga-se uma equipa privada para se poder ter o apoio do logístico, depois já se passa a receber através de uma equipa privada e depois poder-se dar o salto. Ou seja, há uma escadinha muito mais bem definida e muito mais execuível do que neste momento o que se tem, por exemplo, no Hard Enduro, que é, meu amigo, ou pagas tudo do teu bolso ou és factory, tipo, não há meio, não há meio termo, é muito difícil. Há para aí 2 pilotos aí em meio termo. Se tanto, e provavelmente não fazem tudo. Não, eu via mais o Mitch Brightmore, que provavelmente poderá apagar, não está. Se está a receber da equipa, provavelmente também não. Mas vai fazer ali, pronto, é isso, não recebe nem paga. E pronto. Basicamente é ele. Depois os outros, o Sherco recebem, o Billy também recebe, o Manny também. Os Riejo também, pô. Rege o Alfredo, provavelmente. O Will, não sei bem. E o Dominic. O Dominic. Também provavelmente não. Deve não pagar. Tem ali o apoio logístico da fábrica e tudo. Ele mudou-se para Riez muito por causa também dos Estados Unidos, porque lá as provas do campeonato americano tens muito menos apoio logístico aqui. As provas são num pavilhão, tens as boxes interiores, tens muito mais condições que lá. Lá é mais, tens só a pista dentro do pavilhão e arranja-te como quiseres e é um campeonato que é feito quase no inverno, ali outono e inverno, e tens muitos sítios em que está a nevar. Então, nos Estados Unidos, se não tiveres algum apoio logístico, Não vais a lado nenhum. não vais a lá nenhum. Eu acho que ele se mudou para a Riez também por causa disso. Teve sucesso, por isso não sei como é que está agora o contrato dele, faço a mínima ideia. Mas sim, é o que estás a dizer, não tens tanta escadinha definida, tens um piloto como o Brightmore que se calhar se tivesse com o talento que tem e com os resultados que faz, se estivesse no Enduro, tinha muito mais prospecção de futuro do que tem agora. Ele basicamente está a lutar por 4 lugares, não é? Sim. Contra pilotos que ainda não lhes ganhou, portanto tem muito talento, é novo, tem um futuro brilhante, mas é difícil ter espaço, não é? Ele vai ter que ter ali, vai 1 ou 2 anos em que vai estar a pagar. E às vezes há pessoas que um campeonato do mundo de hard enduro não fica barato, principalmente com provas nos Estados Unidos, na Turquia, o Roménia, mais o X-Cross, outro rally. Para fazer barato são tipo 60 mil euros, 70, não é? E para estar onde ele está com uma equipa, com tudo, provavelmente isso se calhar não chega. Vamos ver. É uma questão difícil. E isto leva-nos a outro tópico, que é alguns rumores que circulam aí do grupo KTM e principalmente das equipas. Que é possivelmente, possivelmente não, é quase certo que o Husqvarna vai sair do todo terreno, ou seja, são decisões estratégicas do grupo PR Mobility, em que eles querem fazer com que o Husqvarna essencialmente deixe de vender motas todo terreno e passe a ser a marca de motas de estrada,
Porque, meus amigos, se vocês acham que vender motas de todo terreno dá dinheiro, não. O que dá dinheiro mesmo a sério para as marcas é vender motas de estrada. É isso que dá dinheiro. São motas muito mais fáceis de produzir, muito mais simples, exigem muito menos fiabilidade. Mais 1 kg, menos 1 kg é completamente irrelevante. Nessa parte. A fiabilidade até eu acho que exigem mais, porque acho que ficas muito mais chateado se estiveres a ir para o trabalho, a tua moto a variar, do que se estiveres no monte e ela a variar. Eu acho que exigem menos, se calhar menos durabilidade. A proporção peso-potência, o peso, Sim, sim. durabilidade, se calhar. Porque imagina, nós no todo terreno nós temos mais 1 kg, faz uma diferença grande no desempenho. Na estrada, no dia a dia, mais 1 kg, menos 1 kg é perfeitamente irrelevante. E de um ponto de vista de fiabilidade, quanto mais, isso aqui é quase inerente a qualquer processo de desenvolvimento do veículo. Quanto mais massa nós tivermos nas coisas, mais fácil é nós absorvermos qualquer tipo de energia que nós não queiramos. E digo-vos um caso, por exemplo, no motor. Quanto mais pesado for o motor, ou seja, quanto mais metal tiver um motor, mais massa há para absorver a energia do calor gerado da combustão. E por isso mais fiável nós conseguimos fazer um motor. Num motor que é espremido até à última, como nas motas de MotoGP ou, por exemplo, nas motas de motocross, é muito mais difícil, quando nós estamos a tentar tirar o máximo de massa possível para tornar a moto mais leve, garantir que o motor é super fiável. Essa é a grande dificuldade e a grande dor de cabeça dos engenheiros, que é qual é que é o motor mais fiável que eu consigo fazer com estas limitações de peso de motor. Ou seja, só posso gastar estes X kg de alumínio. Quão fiável consigo tornar este motor? Essa é que é a grande dor de cabeça. E na estrada não existe essa condicionante, porque eles na dúvida dizem: pá, metem mais 1 kg de alumínio aqui. Tanto na estrada, na moto dia a dia, não é? Porque estrada. Não vamos pôr pista, porque estamos a falar de outras coisas. Moto dia a dia. Mas estamos a falar de motas do dia a dia, tipo do cotidiano, mobilidade elétrica, por exemplo, neste caso é o que o grupo KTM e o que querem fazer com a Husqvarna, é torná-la numa moto mais focada para a mobilidade elétrica, e para isso a responsabilidade do desenvolvimento é muito menor, porque não há tanta exigência de desempenho máximo, as coisas não darem problemas, quanto menos coisas tiveres que mudar melhor. Bonita. Isso aí por acaso eles têm. Confortável. Eles têm designers bons, acho que... Sim, a Kiska faz um trabalho fenomenal nas motas. E por isso é possível que nós vejamos equipas de motocross, equipas de rally, o Enduro também já estava a acontecer. Sim, mas no Hard Enduro não é? A de Enduro não, o que é que vai acontecer? Não sabemos, tu poderás saber qualquer coisa, tu sabes. Por isso é possível que nós, as motas que tanto ficaram marcadas no Enduro e Hard Enduro pelo Jarvis, da marca do Hard Enduro, é muito possível que deixaremos de ver essa marca associada ao todo-terreno. Por isso, meus amigos, e isso leva-nos à questão dos pilotos, não é? Dos pilotos neste momento do grupo KTM, alguns que poderão... Eu acho que na parte do Enduro não faz grande diferença, eles já só têm 2. E são as marcas que vão ficar no todo. Mudarão o Billy para Gás e aí está mais ou menos feito. O problema é no motocross, em que, principalmente nos Estados Unidos, eles têm pilotos nas 3 equipas e eu acho que eles não vão absorver os pilotos todos que saírem da Husqvarna nas outras 2 equipas, então vai... E não é só nas 2 equipas, nós estamos a falar de motocross, mas quase certeza que o todo terreno em si vai levar por tabela de certeza. Certo. E estás a falar de GNCC... GNCC, eles já não têm equipa Husqvarna, tem um piloto, mas não tem equipa oficial gás, então provavelmente só mudarão a cor das... Okay. Porque tu tens GNCC, Enduro, Sprint Enduro, que acabam por ser... Sim, é mais ou menos os meus pilotos. Tens a da West Coast, o Hork ou Works, exatamente, e por isso tu tens ligas como... Sim, mas eles... Eu acho que o maior problema é realmente no motocross, tanto na Europa, no MXGP como na América, que aí é que eles têm as 3 equipas grandes. Ok. No caso do off-road, eles já não sei se é de propósito, se vêm há alguns anos a fazer o downsize ou então a reestruturação, e eles já conseguem só ter 2 marcas, tanto seja KTM ou Gás, KTM ou Husqvarna, mas eles aí acho que vai se manter mais ou menos da mesma maneira. Agora no motocross aí sim, aí vai haver menos lugares, porque provavelmente eles não vão fazer a absorção de todos os pilotos que saíram da Husqvarna, e
E é realmente uma pena porque as motas são bem bonitas. O branco contrasta muito com... sobressai ali, e ver as boxes da Husqvarna era inacreditável porque eles tinham o chão branco e conseguiam ter o chão branco ao longo de todo o fim de semana, mesmo em Águeda, que este ano choveu. Tudo cheio de lama, menos a Husqvarna, continuava tudo imaculado em branco. E, e pronto, faz parte de uma estrutura. Ouvi dizer num podcast que o grupo KTM apercebeu-se que não consegue criar a moto perfeita 3 vezes. É alguma piada, não é? Porque, e faz algum sentido. Eles acho que quando compraram os Husqvarna queriam realmente ter 3 motas tecnicamente diferentes, mas se calhar começaram a fazer as contas e viram que isso era difícil, e mudar só por mudar também não é bem a cena deles, não é? Eles têm, quando mudam é com propósito, e fazer 3 motas diferentes mas com um propósito também não é fácil. Eu acho que o que entra mais em conflito é o facto de, por exemplo, no Enduro isso aí é fácil, eles têm essa questão resolvida porque eles conseguem ter, pronto, tem Claro. PDS, tudo bem, e as outras, só essa diferença já faz um mundo de diferença. Claro, mas e eles preocupam-se que é com o motocross, é aí que se vê. Sim, é exatamente. E Principalmente da América, que é um mercado que toda a gente quer entrar. sustém-se por si só. Mas o que é verdade é que a partir do momento em que eles querem motas diferentes e não conseguem alterar mais do que, por muito que eles consigam alterar, pá, alguns settings de suspensões, tipo, isso aí não é nada que não se consiga fazer. Será que eles têm amortecedor rebaixado na Husqvarna? Ah, não tem, não. Provavelmente devem ter umas bielas diferentes, alguma coisa, mas pelo menos eu sei que eles não têm tacos. Eles tacos não têm de certeza. Mas o que é verdade é que chega um ponto em que eles devem ser percebidos. Nós, se quisermos tornar a moto mais diferente ou mais distinta do que aquilo que já temos, é preciso mudar o quadro. E a partir do momento em que se começam a fazer alterações particulares ao quadro, começa a ter um impacto brutal no processo de fabrico, e isso aí eleva os custos dramaticamente. Porque não estamos a falar de uma alteraçãozinha que é facilmente replicável. É a partir do momento em que temos soldaduras e processos de soldadura todos engatados uns nos outros, o que eles tentaram fazer foi, pá, um quadro para todos. E agora, bem, nestes modelos a partir de 2023 no motocross e 2024 no enduro, tens o mesmo quadro para todos os modelos. E é por isso que depois também perde o propósito de teres duas marcas que tenham, tipo, pá, que tenham todas bielas, tipo... Depois acontece a mesma coisa que aconteceu com as de motocross, em que eles alteravam um bocadinho a caixa da numa, noutra punham um bocadinho menos restrita, outra mais restrita, punham umas mesas em alumínio fundido e outras em alumínio maquinado, mas as diferenças não eram assim muitas, e é verdade. E, gente, eu não julgo a decisão, é uma pena porque nós vamos perder uma marca com tanta história como a Husqvarna, mas eu também não julgo, porque de um ponto de vista de negócio, de facto não faz sentido, e querermos ter mais mudanças ou mais distinção entre as marcas do que aquelas que nós teríamos, as implicações que isso tem de um processo de fabrico é tipo, simplesmente inacreditável, e nós só conseguimos imaginar as dores de cabeça que isso deve dar no dia a dia para quem está lá a fabricar as motas, e percebo, é uma mudança compreensível. Que é estranho eles terem tipo ainda há relativamente pouco tempo, tipo, compraram a Gás há relativamente pouco tempo, tipo, estamos a falar de 5 anos. Sim, por aí. Sim, e em 5 anos, de certeza que esta decisão não foi... Nós estamos a saber isso agora, por isso de certeza que isto não foi decidido anteontem. Não sei, porque houve a pandemia, e na pandemia houve um grande boom das vendas de motas e de tudo o que era desporto outdoor, e no pós-pandemia as coisas estabilizaram, e sabes que depois de provar o mel, principalmente os investidores, depois de provarem o mel, não querem voltar outra vez ao que era, então... Ou seja, a tua teoria é que tipo, a pandemia, por assim dizer, adiou essa tomada? Não, acho que não adiou. Eu acho que eles aí ainda estavam a explorar o que é que poderiam fazer com as 3 marcas. Depois a pandemia veio e houve um grande boom, então eles começaram a vender muito, e aquela é uma empresa trocada em bolsa, cotada em bolsa. É muito pouco, mas é muito pouco. Não, mas não interessa, tens shareholders, tens que aumentar os lucros de ano para ano, e no pós-pandemia, quando as vendas das motas desceram, eu acho que as vendas de motas estão mais ou menos a níveis pré-pandémicos, mas
tiveste o boom e as pessoas guiaram-se pelo boom. O diferencial foi O referencial mudou ajustado para isso e não para aquilo que tinha, e então Claramente, para e todos agora- os efeitos está a descer. e agora está a descer. Então, a descer, o que é que as empresas fazem? Reduzem custos e eles reduziram custos tentando fazer um quadro igual para todos os modelos de moto, para todas as motas. Levaram alguma produção para a China, Levaram algumas peças para. só peças, produção Sim. mesmo. Mas as motas de off-road ainda se mantêm. Não, ainda tens. Consideras Adventure Off-Road? Não. Quer dizer, eu estou a dizer off-road no 4,5 para baixo. 4,5 para baixo é tudo o que me interessa. 4,5 para cima ainda não é. Sou muito novo para isso. É isso que eu ia dizer, não tens. Por isso, 4,5 para baixo ainda é tudo. Não quer dizer que possa haver vantagens de mudar para a China. Isso era um bocado mito. Vem tudo da China agora, não é? Tudo vem da China, por isso as pessoas vão ter que mudar um bocado essa mentalidade. O é feito na China é mau, não é? Desde que tenha supervisão é bom. Se houver controle de qualidade. Se houver controle de qualidade é exatamente igual a qualquer outro sítio com o mesmo controle de qualidade. Portanto, eu acho que eles. Acho que foi este novo mercado, ou seja, que era o mercado antigo, mas reajustado à realidade da pandemia, que os fez tomar estas decisões de reajustar e de mudar a Husqvarna mais para mobilidade elétrica e mais para estrada, e ficar com as outras duas marcas, uma ready to race e a outra mais a divertida, um bocadinho mais barata. Vê-se isso pela imagem, a KTM é sempre muito mais formal, a Gás os vídeos, é sempre mesmo os ângulos e tudo, filmagens rápidas. Descontraído e informal. Fizeram um behind the shoot da sessão fotográfica e dos vídeos que fizeram para a Gás e da KTM. Estão claramente a ir buscar um público mais novo, Mais novo. descontraído. Isto é marca para ti, somos todos amigos. E eu. E depois viram que a Husqvarna estava se calhar ali a perder-se um bocadinho e era um bocado mais redundante, porque tinha o mesmo preço que a KTM e oferecia umas coisas diferentes, mas Eu acho que eles deram um grande tiro no pé a partir do momento em que eles começaram a cortar na qualidade dos componentes na Husqvarna, que supostamente era marca premium. Tipo, ou seja, como é que. sim, mas eu percebo, eu consigo justificar, porque a marca premium, eles punham isso para um público mais velho. Certo. E, por exemplo, falar dos travões, Por exemplo, sim, provavelmente. realmente os brake track travam menos. Mas eu tenho um exemplo, por exemplo, nos tours, tenho muita gente que prefere um travão mais modular, que trava um bocadinho menos, não seja tão agressivo. Preferem abrandadores. Preferem abrandadores, para pessoas que têm pouca sensibilidade, não é? Verdade. Um abrandador, principalmente em sítios escorregadios, um abrandador é muito mais Simpático. amigo. E enquanto um travão que trava realmente o que eu quero que ele trave, precisa de mais sensibilidade. E eu acho que foi um bocado nesse aspecto. Eu acho que não foi. Acho, é uma opinião, não tenho qualquer tipo de base de facto, mas eu acho que não era. Estamos a falar em quê? 100 euros de diferença que provavelmente lhes fica. Nem isso, certeza. Ainda para mais, a Brembo comprou a BrakeTech, por isso eu acho que foi realmente nessa perspectiva de um público mais velho. Vamos pôr esta moto mais simpática, a moto é mais mole, é mais baixa. Eu acho que eles, e os travões, eles acharam que fazia sentido pôr esse tipo de travões. Se calhar para o público português, toda a gente em Portugal quer sempre o melhor de tudo. Não é só, a questão é que não é só em Portugal. Tipo, isso é uma cena, honestamente, que eu vejo e que eu tento. Pá, é do mundo todo terreno. É tipo, ou tu tens o bling bling, motherfucker, ou então esquece lá isso. Tipo. Pois, mas não sei, eles não são burros, fazem estudos de mercado. Verdade. Eles estudam bem o mercado, sabem o público-alvo de cada marca. Eles experimentam coisas. É uma das coisas que eu mais tenho apreciado e valorizado essa questão do grupo KTM em si, que eu vejo muito, até comparativamente com o ramo de tecnologia, onde trabalho neste momento, que é, eles experimentam coisas e testam coisas e não têm problema, eles não têm medo de errar. Por exemplo, isso é uma coisa que é o autêntico oposto do que acontece com o mercado japonês e com as marcas japonesas, é que eles só lançam para o mercado coisas que estão altamente testadas e altamente validadas. O grupo KTM no geral experimenta muita coisa e falha, e quando falha, pá, no ano a seguir já está corrigido, regra geral, mas testam. Isso é uma cena fixe, porque é dessa maneira. É assim que se evolui. É exatamente, é assim que tu falhas rápido, mas aprendes rápido, e é só assim que uma pessoa, neste caso uma marca, consegue perceber o que é que funciona e o que é que não.
E a WP, por exemplo, é uma das marcas que eu vejo que também testa muita coisa, experimenta muita coisa. Pá, o facto de ter tido o sistema Trax nos amortecedores, experimentaram, não correu bem, acabaram, arranjaram o passo seguinte, Super Trax, está a funcionar impecável, com as Cone Valves foi igual, tipo, pá, estão a experimentar, está a correr bem, siga. Pá, e há outras coisas que funcionam e que não, mas eles experimentam e testam. Os 4CS foram o maior cancro de sempre, que mais valia não ter nascido. Aquilo devia ter sido um aborto. Aquilo não devia ter sido aos olhos da Terra, nunca. Mas saiu, temos que lidar com isso, mas é o que é. Mas eles experimentam coisas, isso é uma cena fixe, que é, sabemos que as coisas estão a andar para a frente. E é um mindset muito, muito peculiar de nós vermos numa indústria que junta dois opostos, que é a indústria europeia, que é muito mais lesta, muito mais, pá, vamos experimentar, testar e ver o que é que dá, e em comparação com os japoneses que fazem exatamente o oposto. Eu lembro-me de uma das coisas que mais me meteu confusão foi a questão da... Houve uma altura que as Kayaba davam um stress com os copinhos não, aqueles pistões de pressurização. Foi a única vez em que eu vi a Kayaba... A peça branca para pessoas normais. em que aquilo estalava. E foi tipo um ano em que o design faltava lá basicamente uns orifícios que permitia despressurizar esse copinho, esse pistão. E foi engraçado como eles tipo, de um ano para o outro corrigiram esse problema, mas foi tipo a única vez em que eu vi que eles lançaram algo, que deu problemas, que por si já foi escandaloso que chega, mas que depois de um ano para o outro corrigiram isso. Eu fiquei tipo, o que é isto? Eu aposto que eles nunca mais vão fazer uma coisa destas nos próximos 30 anos. Alguém se suicidou no Japão, de certeza. Aposto contigo. Houve alguém que fez ali o sepulcro. Não deixou passar isso. E agora que temos... Achas que em tipo 3 minutos consegues explicar porque é que aquelas suspensões míticas da WP com a bladder em cima podem não ser tão boas assim, principalmente comprando usado? Sim. Simplificar um sim, bocadinho. isto aqui... E até uma coisa que já me apareceram nas mãos várias dessas e... Pensem só numa coisa. As suspensões de facto são boas. Quando estão a funcionar sem problema nenhum, são suspensões fantásticas. Porque de facto, o que é que acontece? Um dos grandes problemas das suspensões de cartucho fechado é aquela firmeza natural que as suspensões de cartucho fechado têm. Porquê? Porque tem literalmente, para pressurizar o óleo, é preciso alguma coisa estar a fazer muita força contra o óleo. Então, primeiro que nós consigamos comprimir as suspensões, é preciso primeiro vencer essa força de pressurização que está a ser feita no óleo. E é por isso que toda a gente, principalmente em ar de enduro, se queixa daquela pancada seca inicial, que é exatamente isso. É, antes das suspensões começarem a comprimir, é preciso dar uma pancada forte o suficiente para vencer essa força. E isto sente-se muito, por exemplo, nas Kayaba. Porquê? Porque são pressurizadas com uma mola. Essas suspensões da WP eram feitas com uma veladra, ou seja, com uma bexiga, não é? Tradução a uma... Sim. Bexiga. É bexiga que se diz em português? Sim, acho que é mesmo essa a tradução. Uma bolsa... Câmara de ar? Uma bolsa de ar, vá, uma bolsa de ar. Porquê? Porque uma bolsa de ar não tem... Está a ser pressurizada, mas não tem... Ou seja, para reformular isto, porquê é que as de cartucho fechado das Kayaba, por exemplo, que são com mola, são tão firmes? Porque para além da mola, o próprio copo, que é aquela peça que instalava, faz muito atrito, comparativamente com, por exemplo, essa bolsa de ar, em que não tem atrito nenhum. A única força que é preciso ser vencida é a pressão de ar, que é como se nós estivéssemos a apertar um balão, tipo, faz mesmo pouca força. E é por isso que essas suspensões, apesar de serem de cartucho fechado e darem os benefícios todos de uma de cartucho fechado, em que não cavita, tipo, tem sempre um desempenho muito estável, o que é que acontece? Naquela pancada inicial não se sentia tanto a diferença face às que são pressurizadas com a mola. E é por isso que toda a gente gostava muito delas. E com razão. O problema é que o sistema que faz a purga do ar, que permite sair o ar dentro do cartucho quando nós estamos a encher quando nós fazemos a manutenção dos cartuchos, essa válvulazinha dava muitos problemas. E a própria WP chegou à conclusão que não justificava o investimento de tentar arranjar uma válvula que funcionasse melhor da maneira como estava desenvolvida, porque era muito difícil de conseguir garantir que essa válvulazinha, que é relativamente frágil, funcione durante muitos anos. E para trocar essa válvula, pá, fica caro. E as pessoas, como é natural no mundo do todo terreno, em vez de fazerem as revisões às suspensões às 60 horas,
fazem às 200. E depois, claro que há muita água dentro das suspensões, aquela válvulazinha é uma molazinha bastante pequenina, com umas pecinhas pequenas, são peças frágeis, delicadas, que se houver água e se houver um bocado de ferrugem, estraga logo o sistema. E depois, claro que já não funciona direito, já não purga direito, já não se consegue manter o óleo dentro do cartucho a funcionar direito, perde todo o benefício. E é por isso que, se nós tivermos uma dessas suspensões que é mantida a tempo e horas, é uma suspensão fantástica e eu recomendo-vos vocês experimentarem e terem umas. Apenas e só se for feita a revisão a tempo e horas bem feito, porque senão é uma chatice e fica muito caro substituir essas peças todas. E já tive uns clientes que infelizmente, e nada contra eles, eu também fiz o melhor que pude, que foram, pá, é preciso de repente pagar 800 paus para compor as suspensões. É o que é o preço das peças, não sei o que faço o preço das peças, é KTM, é WP. As peças também são caras porque são complexas e são delicadas e envolve muito custo por trás para ter aquilo a funcionar, e é por isso que eles chegaram a um ponto em que é, opá, não vale a pena. Chegaram literalmente para não vale a pena, vamos desistir da ideia. Tipo, tentaram, conseguiram em certa parte, mas acabaram por ter que desistir da ideia. E poderá haver quem consiga apanhar um bocadinho mais estas coisas, mas quem não, eu também vos dou um bocado de background, que é, vocês podem perguntar, e porquê é que a Dalsógio consegue fazer isso? Porque o sistema é praticamente igual, é a mesma coisa. Tipo, tem lá a mid-speed valve é ligeiramente diferente, um bocado também estilo lá. O sistema de pressurização é igual. O sistema de pressurização é realmente a parte que dá problema, não é mid-valve? Exatamente. O sistema de pressurização é exatamente igual. E agora vocês podem me perguntar, então mas porquê é que a Dalsógio faz e consegue fazer e regra geral sem grandes problemas e a WP não consegue? A única... Shareholders. Não, é escala. Shareholders. Não é bem shareholders. Tipo. Então, imagina, se eles quisessem, ou seja, ter menos lucro, não é? Se pusessem um processo de controle de qualidade superior, ficaria muito mais caro. Mas até nem tem só a ver com o processo, o controle de qualidade, até tem a ver com, por exemplo, os materiais que tu usas. São materiais mais nobres, mais fiáveis, tipo, ficaria mais caro. Shareholders? Ok. Tens que reduzir numa empresa grande, tens mais obrigações, tens um barco muito maior que tens que manter à tona do que numa empresa mais pequena. Não é? Sim. E a Dalsógio faz os kits e faz o seu preço, que tiver que fazer, porque também eles posicionam-se Uma gama mais alta. Uma gama mais alta, porque as margens são maiores, conseguem absorver maiores divergências de controle de qualidade e de custos de fabrico, até na escolha desses próprios materiais, e por isso para eles compensa. Para a WP não compensa porque eles não fazem 1000 por ano, e estou a mandar um número completamente para o ar, eles fazem 100 mil por ano, então qualquer diferença multiplicado por 100 mil dá muito dinheiro, e eles pensaram, pá, consoante estas condições que nós temos, não justifica manter este sistema, e é por isso que eles mudaram para o sistema tradicional, uma mola e um pistão a pressurizar o cartucho, que é o que é usado nas 6500, que é o que é usado agora nos novos cartuchos 7500. Porquê? Porque funciona, não dá chatices e toda a gente sabe como funciona, como ajustar, como afinar e como resolver os problemas, porque há muito pouca coisa para dar raia quando só se trabalha com uma mola. A mola é provavelmente a peça mais fiável no mundo, no mundo automóvel no geral, tipo, nem digo só suspensões, mas no mundo automóvel deve ser das peças mais fiáveis. Talvez a mais fiável é uma anilha. Talvez. Depende, se for de cobre. Ok, pode não esmagar bem. peças dinâmicas. Peças dinâmicas é a peça mais fiável. De longe. Principalmente que é quase das únicas que é só uma peça, não é? Exatamente. Tal que dobra e volta à exposição, todas as outras têm tipo... Sim. E por isso, apesar de se ver por aí muitas coisas e estas é que são a loucura, pá, vejam isso e tenham atenção a essa questão da manutenção, porque é muito mais importante isso do que a própria tecnologia, porque senão vão apanhar surpresa desagradável. Resumindo, se quiserem essas suspensões, preparem-se para gastar dinheiro. Sim, Jane, não é garantido que vão gastar dinheiro, mas é Jane, se vocês quiserem mesmo aquelas suspensões e não souberem a origem daquilo, pá, estejam a contar. Não digam que ninguém vos avisou, está bem? E por último tópico, eu gostava de abordar uma questão que acabámos de passar a temporada dos novos lançamentos de 2025. Estamos em junho, julho e já temos motas de 2025, eu nunca vou perceber essa questão. Eu acho que nesse aspecto foi a KTM que sempre quis. Estragou tudo completamente. Pá, qual era o problema de fazerem lançamentos em setembro, outubro, para quando as motas
Dois, 3 meses depois já estamos em 25, mas pronto. Não, mas, e por um lado percebo, eu acho que é os países que têm inverno, se fizer o lançamento aí, as pessoas só comprarão as motas em março, abril. Ok, eu consigo perceber isso. E assim compras a moto já Consegues aproveitar a moto Sim. antes do inverno. Isso, ok. aqui, consegues andar um bocado nos novos modelos até ali setembro, outubro. Nós em Portugal somos abençoados, não é? Nós não temos inverno de neve, temos inverno de chuva e frio, mas de neve não. Então conseguimos andar de moto 365 dias por ano. E nesses países não, eu acho que Faz algum sentido e ok. Sendo esse ponto eu concordo. Eu vou está de barato, não é? vou o terceiro braço. Mas acho que só falta neste momento haver o lançamento da Riejo, que poderá agueirar coisas interessantes, mas eu acho que na lógica geral, não, pelo menos daquilo que eu quero abordar. Vi que Riejo. Não, a moto que vi do Alfredo tinha motor novo. Estou novo, injeção, com Sim. todo arranque decente, parece. Sim, já não é de lado, mas quadro e plástico, suspensão, basicamente. Mas acho que isso foi simplesmente porque Não. é mesmo para ser essa. Foi o que me disseram. Ok. Ou seja, é a mesma direção que eles querem. É mesmo, e eles disseram que o quadro funciona bem, os plásticos estão bem, o depósito um bocadinho diferente por causa da bomba de gasolina e assim, mas no geral o que as pessoas se queixavam mais era o peso do motor. O motor era bom, mas pesado, antigo, o motor de arranque não era muito fiável. Tentaram resolver esses problemas, injeção já para preparar para o futuro e o resto ainda não vai ser para já, pelo menos para a moto de 2025. Ouvi dizer que janeiro, fevereiro estará por aí. Ok. Mas até a questão que eu queria abordar, que é a questão mais até das suspensões, mais porque eu tenho um particular interesse e também gostava de partilhar convosco esse pequeno detalhe que apanhei este ano, nos modelos 2025, que foi 2024, o grupo KTM decidiu lançar nas motas da Enduro suspensões de cartucho fechado, que é fixe. Muitas pessoas já ansiavam esse tipo de suspensões e esse tipo de equipamento há muito tempo, mas o que é verdade é que agora ficou assim um bocado, à exceção, se não me engano, da Gás, não é? Que mantém as Explorer, mas é a Sim, única. as Gás, E que para esse mercado ainda faz sentido. Mas o que é engraçado é que de repente já não vamos ter uma afluência de motas disponíveis de stock para a área de enduro. A Sherco, há relativamente pouco tempo, ou seja, acho que foi em 2022, mandaram abaixo o modelo Racing que vinha com a Skyaba de cartucho aberto. E agora em 2025 voltaram a lançar o modelo Racing com suspensões Skyaba de cartucho aberto de função tradicionais. O que é super interessante, porque não sei se talvez poderá ter sido porque, ok, se formos a ver nos modelos de 2024, só havia 2 motas que de facto eram minimamente focadas para a área de enduro ou para enduro. Este enduro lazer, que era a Beta, com o modelo Racing com as suspensões à frente ZF, e a Gás, com as Explorer. Mais nenhuma. Eu achei super interessante. A Sherco, possivelmente, estou a fazer aqui uma conjectura, a supor imenso, mas terem visto uma oportunidade para, olha, faz sentido nós voltarmos a trazer as Racing com as suspensões de cartucho aberto da Kayaba, porque não sei se vocês sabem, mas devem ser literalmente as melhores suspensões de cartucho aberto que há no mercado. São inacreditáveis, tipo, são super simples, são uma tecnologia e um design que já está feito, testado, validado e já se sabe que não dá stresses, desde há anos, e por isso, por acaso vocês estiverem a pensar em comprar uma com cartucho aberto particularmente por causa da questão do conforto, e dá muito mais conforto, achei que agora tornou-se um player interessante nessa questão. A Beta, eu não faço ideia, há uma coisa que eu gosto na Beta, é que eles fazem a sua cena. Eles fazem a sua cena, tipo, e não querem saber, e de repente mudam de RR para RRX Pro, Tuning Racing, whatever, e tipo, ninguém sabe o sentido que dar ao nome que eles dão, mas os gajos sabem, eles dão o seu significado e isso é o que interessa. E uma cena que me chamou a atenção foram as novas suspensões que a ZF decidiu produzir, que eu ainda não percebi exatamente como é que funciona. Não dá para ver muito bem dos vídeos exatamente como é que aquilo é, mas pronto, da descrição que eles dão, aquilo é um lado que é só uma mola, que deve ser uma mola grossa e dura para cornos, para suportar o peso todo, e o outro lado é só hidráulico. Agora, não sei se o hidráulico vai ser cartucho fechado ou se vai ser cartucho aberto. Eu acredito que sendo a versão X Pro, provavelmente vai ser um cartucho aberto. Se for um cartucho aberto, eu não sei mesmo
como é que aquilo poderá ser, porque se fosse cartucho fechado ainda ficava, ok, tem ali desempenho, porque imagina, depois é uma questão de settings, se aquilo é mais molzinho ou não, até poderá nem ser tão crítico a questão da firmeza natural do cartucho fechado, porque é só um lado, e por isso há mais força num lado e não se nota tanto essa firmeza natural deste cartucho fechado. Agora, se não for de cartucho fechado, eu não sei mesmo qual é que é a direção daquilo, porque talvez as Explore sejam melhores. Porque, de um ponto de vista de redundância, garante-se que se houver algum problema com um dos lados da suspensão, que vai sempre haver hidráulica a funcionar. Que é isso que neste momento há. Sim, aí eu acho que há muitas. Essa tecnologia já existiu no motocross. Acho que era a Showa, as Kawasaki pelo menos vinham assim, e principalmente quando era as suspensões a ar são assim, não é? Sim. Cartucho pneumático e do outro lado realmente tem sempre esse stress que se algo acontece ficamos realmente sem a hidráulica, mas eu acho que por isso é que eles devem ir para uma vertente de cartucho fechado, porque é muito mais fiável aí, não é? Porque o cartucho, para teres um problema no cartucho é muito mais difícil e aquilo está isolado, mesmo que rebentes um vedante. Não é o óleo que vai dar o amortecimento e a segurança. Sim. Se bem que para tirares uma cartucho aberta leva quê? 400 ml de óleo, 500? Para sair isso por um vedante? Não é mais, é tipo 600. Pronto, para sair isso tudo por um vedante. Para sair metade, por pelo menos 300 ml de óleo por um vedante. Sim, é muita coisa, é muita coisa. Andar tipo um mês com a suspensão a babar, não é? É verdade, é bastante óleo, mas o que é verdade é que também não precisas de assim tanto óleo sair, porque só precisas que entre ar para o topo do cartucho para tu já notares. Sim, também é Percebes? Tipo, não precisas assim tanto. Normalmente tens a mola, que não é problemático, mas se nestas aqui for de cartucho aberto e não tiveres a mola que ocupando Mas volume... tens sempre um nível de óleo que consegues controlar. Tens que 100 ml de margem para mexeres no nível de óleo até... Pois, isso já não sei, isso já depende muito de sistema. Mas regra geral, sim, mas regras... Pronto, eu acho que perder 100 ml de óleo é muito óleo, não é? Pronto, eu estou a dizer num caso de numa corrida ou de uma situação em que estás num passeio... E não consegues parar. Para perder 100 ml de óleo, nem que seja em 2 ou 3 voltas, eu acho que é um bocado. Agora, claro, se há pessoal que deixa aquilo a verter o ano todo e aí eventualmente vão ficar sem amortecimento, não é? E, pá, mas estou curioso para perceber o porquê deles terem feito isso. Até vou ver se entro em contacto com o pessoal da ZF para eles me darem algum rundown, porque acho que seria interessante para fazer um vídeo de off-road engineered. É mais uma tecnologia. Nos dias de hoje, nós termos assim avanços e coisas novas é sempre interessante. E até perceber o fundamento, não é? O porquê deles fazerem assim. Porque só nós percebendo o porquê das coisas serem feitas de determinada maneira é que nós conseguimos valorizar aquilo que é feito, na verdade. Por isso, enquanto nós não percebemos o porquê, nós vamos sempre olhar para as coisas como, pá, que estupidez. E por isso é interessante perceber a lógica deles e vou ver se consigo fazer isso um vídeo. Entretanto, normalmente estas coisas eu tenho a ideia agora, por se vocês, pá, daqui a meio ano, um ano, vocês podem contar com isso, se as coisas correrem bem, porque são coisas que demoram muito tempo, os vídeos são muito chatinhos de fazer, demoram muitas horas, mas valem a pena, Eu sei que vocês nesse aspecto valorizam muito. Mas pronto, acho que já falámos de muita coisa. Já falamos muita coisa, se calhar um bocado mais até do que o time frame que nós queríamos, mas... Que haja sempre coisas a mais para falar. Que haja sempre coisas a mais e pronto, se quiserem saber mais alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta que tenham, algo que não esclarecemos, algo que não esclarecemos bem. Dúvidas que surgiram dos tópicos que falámos. Estejam à vontade, comentem, falem, nós somos acessíveis. O Luís muito, e eu menos um bocadinho, mas também sou muito acessível. Ele é bicho de mato, mas ele é acessível, pessoal. A sério, vocês podem chateá-lo. Não tenham medo. E pronto, ficamos por aqui, esperemos vermos na próxima vez. Seguir o episódio 3.